dar conta de alguma forma da minha dor. A dor interna, ela é tão grande que eu preciso fazer com que ela pare de doer de alguma forma. E o processo da pessoa que comete o suicídio, ou da pessoa potencial suicida, ou da pessoa que se automutila, caminha nesse processo de precisar terminar com a dor. E não necessariamente a pessoa que se mata ou que tem o desejo de morrer, ela não tem o desejo de terminar com a vida, ela tem o desejo de terminar com a dor. E se a gente partir desse pressuposto, a nossa concepção muda. Porque daí a gente não está mais falando de um indivíduo fraco, a gente está falando de um indivíduo que sente muita dor. E que a dor é tão insuportável que ele precisa dar conta dela de alguma forma. Olá, pessoal. Como vocês estão? Meu nome é Natália Aguilar, eu sou psicóloga e eu estou gravando hoje esse vídeo aqui para o canal do YouTube. Espero que você goste, espero que os vídeos no todo estejam fazendo sentido para você. E hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre a temática do mês de setembro. No mês de setembro, nós temos a campanha Setembro Amarelo, que é a campanha para conscientização, a prevenção do suicídio. Por que eu decidi falar para vocês sobre esse tema neste mês de setembro? Primeiramente, porque existe essa campanha e existe toda uma mobilização de profissionais, principalmente da área de saúde mental, para fazer esse movimento para a gente poder prevenir de alguma forma o processo de suicídio. Na verdade, eu acredito muito, eu como profissional de saúde, como psicóloga, eu acredito muito que esse tipo de prevenção, ele é uma prevenção que precisa ser feito o tempo todo, a todo momento. Setembro Amarelo, eu acho que a intenção ela é muito boa, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado com algumas coisas, porque se a gente faz isso só no mês de setembro, e o restante do ano? Vamos refletir sobre o restante do ano. Então, eu vim aqui falar um pouquinho para vocês a respeito da prevenção ao suicídio, mas plantar uma sementinha para a gente poder. E aí vocês podem acompanhar na minha página do Instagram, vocês podem acompanhar nas redes sociais no todo, o que eu venho falando a respeito disso. Eu, como estudiosa do luto, o suicídio, o luto por suicídio, ele é um assunto bastante explanado dentro aí dos meus estudos, tá? E por que que ele é bastante explanado? Primeiramente, por se tratar de um luto não reconhecido. Então, vamos pensar assim, hoje em dia, nós vivemos numa sociedade em que falar sobre morte é um tabu. Quando a gente fala da morte natural, aquela morte que aconteceu naturalmente, daquela pessoa que estava doente, ou até mesmo uma morte acidental, uma morte por acidente, enfim, né? É uma morte que a gente considera natural, que ela não é provocada pela própria pessoa. Então, falar de morte já é um tabu na nossa sociedade quando a gente fala de uma morte que aconteceu. E aí eu queria fazer essa reflexão com vocês. Imaginem falar sobre uma morte que foi provocada pela própria pessoa que morreu. Então, nós vamos entender que o suicídio, ele tem os seus tabus. Ele tem algumas particularidades por ele ter causas multifatoriais. Então, essa história de que a pessoa que se matou era uma pessoa fraca, ou então, a pessoa que fala que vai fazer, de fato não faz. Que são algumas frases prontas que a gente escuta aí no dia a dia, que na verdade, não fazem parte do universo, porque as pessoas falam sobre isso, mas na verdade não fazem sentido,
porque as causas para o suicídio é vista como multifatorial. Então, tem muitas coisas envolvidas diante desse processo da pessoa querer morrer, da pessoa ter esse desejo por querer morrer. E aí a gente vai pensar um pouquinho que, na verdade, nós temos um desejo da pessoa acabar com a dor. Não necessariamente acabar com a vida, mas acabar com a dor, porque o processo de dor é tão intenso que eu preciso acabar com a minha vida para eu parar de sentir dor. E aí a gente vai mais ou menos nesse processo, a gente vai mais ou menos nessa compreensão da pessoa que, ou da pessoa que comete o suicídio, ou da pessoa que é um potencial suicida. E aí aqui a gente pode também falar um pouco, hoje em dia é um movimento que vem acontecendo muito, que é o processo de automutilação. Eu recebo muitos jovens no consultório, muitos adolescentes, que se automutilam, que se cortam. E hoje em dia, se você for em qualquer escola, você vai ter, no mínimo, alguns casos de adolescentes que se automutilam, de adolescentes que se cortam e que estão nesse processo de que eu preciso dar conta de alguma forma da minha dor. A dor interna, ela é tão grande que eu preciso fazer com que ela pare de doer, de alguma forma. E o processo da pessoa que comete o suicídio, ou da pessoa potencial suicida, ou da pessoa que se automutila, caminha nesse processo. Caminha nesse processo de precisar terminar com a dor. E não necessariamente a pessoa que se mata ou que tem o desejo de morrer, ela não tem o desejo de terminar com a vida, ela tem o desejo de terminar com a dor. E se a gente partir desse pressuposto, a nossa concepção muda, porque daí a gente não está mais falando de um indivíduo fraco, a gente está falando de um indivíduo que sente muita dor e que a dor é tão insuportável que ele precisa dar conta dela de alguma forma. Então, nós vamos entender que o suicídio ele não é uma escolha, ele é uma saída, a única saída que esse indivíduo vê para o problema dele. Quando a gente recebe lá, quando eu recebo lá no meu consultório, né, pessoas que trazem essa vontade de querer acabar com a vida, e a pessoa ela não vê isso como uma escolha, porque uma escolha eu vou ter sempre no mínimo duas possibilidades. Quando eu estou falando de uma pessoa que está falando para mim que quer acabar com a vida dela, a gente está falando de uma única possibilidade, não tem outro jeito. Ela não enxerga outro jeito. E aí o nosso trabalho, é claro, o nosso trabalho como profissional da saúde mental é ajudar essa pessoa a construir novos jeitos, construir novos significados pertinentes à dor dela, construir novos significados da dor dela, para que ela possa dar conta de continuar nessa existência, podendo lidar melhor com a dor que ela sente. E aí, até mesmo tentando diminuir um pouco essa dor que ela sente. Então, a gente vai entender que ele não é uma escolha, porque ele é a única saída que esse indivíduo vê para a solução do problema dele, que é a dor que ele sente. E aí você pode me perguntar assim, nossa, Natália, mas que dor é essa? Por que sente tanta dor? Nós precisamos entender que cada pessoa, ela vai ter um repertório, ela vai ter uma bagagem que ela carrega consigo, e cada pessoa vai desenvolver a depender dos vínculos que ela vai criando, do fortalecimento que ela vai tendo no decorrer da vida, cada pessoa ela vai ter um jeito para lidar com a saúde emocional dela. Aquilo que pode parecer muito fácil para um, vai ser muito difícil para o outro. E é por isso que a gente precisa considerar esse indivíduo como um ser singular, que tem as suas características únicas, que tem as suas características singulares mesmo, porque se a gente não considerar essa singularidade, nós ficamos fadados
a colocar tudo dentro de uma mesma caixa, e aí essa dor desse indivíduo, ela nunca vai ser validada. Porque essa dor é dele. Essa dor é única dele. E aí eu falo, tanto para quem é profissional da saúde, como para quem é profissional da educação. Eu vejo muitos profissionais da educação que muitas vezes se sentem muito perdidos, tentando lidar com essas questões que acontecem nas escolas, tanto dos jovens, é um problema que majoritariamente atingem os jovens, os adolescentes. Eu percebo muito o pessoal da educação muito perdido nesse sentido. E daí eu acho que é importante a gente poder fazer essa compreensão de que lugar que eu estou enxergando esse indivíduo. Eu estou enxergando esse indivíduo de um lugar de senso comum, de que essa dor não é nada, vai passar, mas por que que você está assim? Isso não é motivo para você estar tão triste, sabe? Mas às vezes para aquele indivíduo é motivo, e é muito motivo. E aí a gente precisa desenvolver, né, a nossa escuta ativa, no sentido da gente conseguir validar o sofrimento dessa pessoa e da gente poder compreender, validar que sim, poxa, você está sofrendo, eu estou vendo que você está sofrendo. Porque muitas vezes o processo de suicídio, o processo dessa autoagressão, porque o suicídio ele é uma autoagressão, muitas vezes ele caminha nesse sentido, né? Eu estou sentindo muita dor e ninguém está vendo. Então, as coisas não têm sentido, né? Geralmente a gente encontra um caminho percorrido dessa forma. Então, assim, é um tema tabu porque não é fácil falar da morte, quanto mais uma morte que é provocada. E aí, eu acho que é importante a gente poder enfatizar essa questão do Setembro Amarelo. Eu estou aqui como profissional da saúde, eu estou aqui também falando para vocês sobre suicídio no Setembro Amarelo, mas acho que é importante a gente poder colocar nessa mobilização a importância da gente poder tratar desse tema ao longo de todos os meses, porque é um tema de extrema relevância, de extrema preocupação, porque principalmente depois da pandemia, durante a pandemia a gente já teve dados aumentados aí com relação aos suicídios em jovens. E, gente, a gente tem recebido muito no consultório, eu recebo muito, meus colegas de profissão recebem muitos jovens no consultório que estão perdidos, veem uma vida sem sentido, não conseguem encontrar esse sentido de vida, e aí eles vão para um caminho de uma autoagressão. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo, mas eles acabam indo para um caminho de uma autoagressão que, se a gente não olhar, se a gente não cuidar, a gente tem pessoas potenciais suicidas que podem sim ter tentativas, e a gente nunca pode menosprezar a fala quando uma pessoa externaliza essa coisa de que eu vou me matar. A gente nunca pode deixar isso de lado. É importante que a gente tenha sempre uma escuta ativa para que a gente consiga validar esse sofrimento e ajudar essa pessoa a encontrar possibilidades de ajustamento diante dessa vida sem sentido que ela está vendo. O que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo por hoje era isso. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Espero vê-los em breve. Tchau, tchau.